Ô Deise, tem uma pergunta aqui da Rossana Amaral. Ela diz o seguinte: temos que pensar naqueles que a família é desestruturada. Não tem condições de dar apoio nem alimentação. Deve ser muito difícil todos em casa e pensar também no lar, que deve ser bem pequeno e muita gente lá. Como ficam estas crianças? Infelizmente, a grande maioria, né, da população no Brasil são aqueles que não têm como, moram todos num quarto. Infelizmente, nós estamos passando agora o que fazer com essas crianças. O Edson comentou bem, né? No nosso tempo a gente brincava na rua e chegava, o solzinho estava baixando e a gente chegava todo sujo, ia tomar banho, jantava, dormia e no dia seguinte ia para a escola, depois ia brincar. Realmente, agora, com essa estrutura, estando em casa, quem vai realmente não ter esse privilégio acaba se atrasando. Isso o pessoal tampa muito, né? Fala, não, vamos, não, talvez, não, iremos conseguir. Não, realmente as crianças que estão mais na periferia, que estão sem recursos, elas, infelizmente, vão dar um passinho atrás, né? Enquanto aqueles que têm um pouquinho mais de condição, tem um celular, tem uma internet, tem alguma coisa que dê para fazer as aulas à distância. Então, é muito triste mesmo nós vivenciarmos nesse momento em que aparecem muitas desculpas que irão fazer. O André Trigueiro, ele estava falando muito bem a respeito do problema lá na Amazônia. Estive em Manaus e a gente vê realmente em Manaus, aquela cidade próspera, grande, mas você sai um pouco, vai para uma periferia, é difícil. Então, o Brasil realmente é um país continental e o governo, e eu não estou falando nesse, nem do outro, eu estou falando o governo. Nós mereceríamos ter um governo de inclusão de todos, realmente pensar em todos. A parte mais rica, ok, beleza, tem muita coisa, mas a parte mais pobre precisa realmente ter essa inclusão. E hoje nós estamos vendo essa inclusão acontecer sem participação do governo, com manifestações a respeito da morte, né, de um negro. Então, esses casos não estão sendo esquecidos. E que bom, nós estamos criando consciência. Agora, realmente é difícil, precisamos criar essa consciência de como fazer com as crianças que não têm condições. Elas vão ficar para trás, infelizmente, né? Se os pais não tiverem essa estrutura de passar um pouquinho, de procurar um pouquinho como é que vai fazer, realmente elas vão ficar para trás. E é muito triste para um país como o nosso, em pleno desenvolvimento, agora nessa recessão, né? Então, mas mesmo assim a gente é otimista, né, Cláudia? Isso. O Edson Luiz de Santo André, ele diz: bom dia a todos, bom final de semana. Como tratar essa criança interior nas nossas crianças? Fazer como Jesus falava, olhai as nossas criancinhas. Então, eu acho que os pais, a gente tem que olhar aí, como a própria Deise falou no final, né? Temos que ser positivos, otimistas. Então, eu vou querer dar um olhar otimista para isso aí, tá? Nós podemos olhar essa situação que está acontecendo, Cláudio, e olhar e enxergar só o caos. Né? Que é o que a maioria das pessoas falam: o caos, desestruturação, as pessoas em desespero, os lares, né, sendo afetados, desemprego. Nossa, olha, realmente, se você for procurar, você vai ficar o dia inteiro falando de caos. Mas vamos tentar olhar o outro lado, que é um lado do que a gente pode tirar de lição disso tudo.
Né? Quais lições nós podemos tirar do que está acontecendo? O mundo sofreu um chacoalhão. Eu estou falando no mundo, hein? Porque às vezes a gente acha que é só aqui, mas é o mundo inteiro. Sofreu um chacoalhão danado, estruturas sociais estão sendo abaladas, estruturas econômicas. Nós vamos ter que repensar, de repente, o ser humano, né? A partir da volta do equilíbrio das coisas. Então, nesse aspecto, você hoje está nessa situação. Se você ficar olhando só o caos, você vai entrar em desespero mesmo. Então, vamos tentar tirar o lado positivo. Olha, eu estou tendo mais tempo para ficar com os meus, eu estou tendo mais tempo para conhecer, né, de fato, quem são os meus filhos. Então, explorar esse lado. Né? Uma vez que você, inclusive, faça um acordo, né, com seu parceiro, né, de pais e mães, de como lidar com as coisas e tratar, né, a criança a partir daí, nossa, tem um mundo a se descobrir aí. E tem um mundo a ajudar. O mundo que eu falo é os pais ajudando os filhos nesse processo, né? Porque, na verdade, como eu já falei, né, o filho é um espírito, né, utilizando um corpo novo, uma fase tremenda de aprendizados. Então, as crianças estão se conhecendo, tá certo? Sim. Os pais vão ter oportunidade de aprender a conhecer seus filhos também. E se os pais forem espiritualizados, então, aí é um prato cheio, né, para ter esse tipo de atividade positiva, no sentido de aproveitar isso que está acontecendo para tirar coisas boas dessas lições todas, sabe? De você saber criar uma inter-relação dentro do lar mais positiva, mais construtiva, inclusive, no aspecto espiritual. Tá? Porque a gente não pode esquecer nunca disso. Somos espíritos usando um corpo físico momentaneamente. Estamos sofrendo uma estrutura, um abalo físico dos aspectos, mas não podemos esquecer dos aspectos espirituais. Como é que eu, espiritualmente falando, vou me inserir nesse novo cenário? Tá? Não posso simplesmente jogar toalha. Eu tenho que trabalhar espiritualmente isso. E está sendo essa oportunidade de fazer isso com as crianças, né? Com os filhos também, agora. Tá certo? Tá certo.